Salve, salve família Satsa imensa, vocês estão bom? Coisas maravilhosas da minha vida, excelente dia para todos vocês, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde. E eu venho aqui pra gente discutir um tema que eu achei fenomenal, eu achei a temática desse tema, achei primorosa, frente de tudo aquilo que estão vendo com vocês ali, seja no internato médico, na residência médica e tal. Então vamos lá, só para vocês entenderem. Esse ano de 2024 eu falei assim, cara, vou estudar um pouquinho mais, né? Vou me dedicar um pouco mais, nem que seja rever uma aula de uma das plataformas que eu assino, nem que seja estudar um artigo, nem que seja rever uma técnica que eu vou fazer amanhã, ou estudar uma técnica que eu fiz de uma cirurgia que eu fiz hoje, fiz ontem, e tentar melhorar. Pô, gostei da cirurgia, vou tentar fixar essa técnica, pô, não gostei da cirurgia, vou tentar, enfim, resolvi estudar, tá? E assim eu tô fazendo todos os dias, graças a Deus. E Renata também entrou na onda, tá estudando bem, ela gosta de editar os vídeos dela aí, de procedimentos que ela faz, enfim. Então a gente fica ali no finalzinho da noite, depois que a Bela dorme, trocando essa ideia, fofocando um pouco e estudando. E aí ontem, cara, eu comecei a procurar alguns artigos, que eu não tava afim de estudar, de assistir aula, procurando alguns artigos maravilhosos na parte cirúrgica, e eu encontrei esse artigo que eu achei fenomenal. Perspectiva dos estudantes de medicina sobre o planejamento familiar e o impacto na escolha da especialidade. Eu achei formidável esse tema, formidável, porque está muito atrelado à minha vida mesmo, né? A minha vida como docente, a minha vida como médico, a minha vida pessoal que é aberta, muita gente sabe basicamente tudo. Então, está muito atrelado a isso daí também. E eu vou com vocês hoje esse tema, esse artigo, para vocês entenderem o que está discutindo no âmbito médico, né, sobre esse tema, sobre o que muitas vezes o pessoal coloca caixinhas, né, a caixinha profissional, a caixinha pessoal, e a gente vai colocar para dizer se você está certo ou errado nas escolhas que você faz. Não me chama, pô. Discutir contigo sobre a viabilidade desse estudo aqui, jamais. Muito pelo contrário, o próprio estudo fala que ele tem muitos vieses, eu vou mostrar pra vocês lá na frente. Mas, pra mim, quando eu li isso daqui, eu falei assim, não é a estatística que importa, é o tema. Eu acho que é um tema que precisa ser muito bem discutido e o próprio artigo mostra isso. O próprio artigo fala que a gente tem que discutir temas e formas de tentar melhorar esse impacto que tem na vida desses acadêmicos que estão chegando aqui. Porque realmente é uma geração nova, realmente a cabeça deles é diferente da nossa, que foi formada um tempo atrás. A cabeça do menino de 20 anos hoje não pensa igual a minha cabeça de 20 anos que foi esses dias atrás. E eu tenho que entender que a cabeça dele é diferente da minha, porque se fosse igual não faria sentido nenhum. Então, quem é mais antigo tem duas responsabilidades: educar os mais novos e entender os mais novos, que ele também tem as aflições deles e, enfim, não vamos ir para esse âmbito filosófico não. Então minha ideia não é te dizer se você está certo ou errado nas escolhas que você faz. Eu vou te dizer muitos dos exemplos aqui que eu vivo na minha vida prática, com os alunos, com os residentes, na minha vida com a Renata, com a minha filha, mas quem vai escolher é tu, coração. O próprio artigo fala isso, é tu que escolhe. É tu que vai ditar o que tu tem que fazer. Eu não quero te dizer se tu tá certo ou errado, se tu tá certo em postergar o planejamento da tua família quando você formar, ou se tu tá certo em entrar na residência e já engravidar, ou se tu tá certo em querer constituir família e casar no segundo período da faculdade. O problema é teu. O problema é teu. Agora, nós estamos do lado de cá mostrando a nossa perspectiva, o que a gente passou, o que a gente viveu, o que a gente viu. Os artigos estão aí para mostrar o que os outros também pensam fora do nosso âmbito de estudo. E aí quem vai fazer a tua verdade é tu. Tá? Então não se sinta pressionado, meu Deus do céu, eu tenho que engravidar logo porque é melhor constituir família, que senão quando eu formar eu vou tô velha demais. Não. Negativo. Faz tu o teu nome, a tua história, tá? Então, só para vocês entenderem o porquê que eu gostei tanto desse tema, minha filha tem 2 anos e meio, tá entrando na escolinha agora, e eu organizei toda a minha vida
para que eu pudesse levá-la na escolinha, pudesse buscá-la na escolinha. Eu tenho um apego muito forte com a educação, porque a premissa da minha família, dos meus pais, era educação. Minha mãe cortou um dobrado, velho, para eu estudar numa das melhores escolas do ensino médio da minha cidadezinha lá. Mas cortava um dobrado, vendia bala na rua, cortava um dobrado para isso. Meu pai, no dia que eu formei medicina, ele se sentou comigo e falou assim: eu venci junto contigo, porque eu vou te falar um negócio, coração, quase não consegui pagar as parcelas daquele mês, daquele outro mês. Eu formei numa escola particular, que não era das mais caras, mas cada um sabe o bolso que tem. Então meu pai falou isso e ele falou assim: eu nunca te passei isso, porque esse não era problema teu. O teu problema era estudar. Eu só queria que você honrasse o trabalho que a gente estava tendo. E isso foi durante toda a sua formação que a gente fez você enxergar isso. E aí eu tenho esse princípio muito dentro de mim. Tanto é que eu choro quando eu coloco nas minhas redes sociais que eu tô indo levar minha filha na escola, que eu tô indo buscar, que eu vi ela lá sentadinha. Eu me emociono agora, pra você ter uma ideia. Porque remete àquilo que meus pais fizeram. Então, tá muito atrelado a parte de educação com vida pessoal, que muita gente coloca em caixinhas diferentes. Pra mim não, pra mim é uma coisa só. Quem é o Bruno? O Bruno é o pai da Bela, é o médico, é o marido da Renata, é o cara que gosta de futebol, é o cara que gosta de viajar, é o cara que gosta de não gosta de dar plantão, mas é o cara que gosta de estar sempre no hospital, é o cara que opera a dermatológica, a estética, que opera o câncer. Eu sou o Bruno, cara. E eu tô feliz assim. E eu me encontrei assim, vocês acompanham a minha transição aí, vocês sabem como é que tudo se desenrolou. Então, tira da cabeça, esse aqui é o padrão, foda-se o padrão. Não sei nem se posso xingar nessa rede social, mas foda-se o padrão. O padrão é teu, tu que vai decidir, tá? Então vamos lá, vou colocar algumas coisas do artigo em si, só para vocês entenderem a dinâmica dele. Nós não vamos discutir sobre o artigo, se está certo ou está errado, foda-se. Nós vamos discutir um pouquinho sobre o tema que ele traz, né? Qual que foi o objetivo central dos autores? Eles falaram assim: queremos avaliar a perspectiva dos estudantes de medicina sobre o desenvolvimento de metas de planejamento familiar e o momento da construção familiar dentro da carreira médica, para elucidar como que essas percepções desses alunos vão impactar na escolha das suas especialidades. Então eu achei muito atual. Tem como, velho? Muito atual. Muito. E o desenho foi mais ou menos assim, ó. Pegaram lá alguns estudantes, foi um estudo qualitativo, né, que incluiu alguns estudantes do 4º ano de medicina de uma faculdade de Toronto, no Canadá. Tá? Então, essa foi só lá. Eles fizeram mais ou menos o seguinte, ó. Foi realizado entre maio e agosto de 2021 a coleta desses dados e a análise dele entre setembro e dezembro de 2021, tudo isso aí registrado, bonitinho e tudo mais, né? Os participantes eles foram amostrados propositalmente para maximizar a diversidade de gênero e escolha de especialidade, e as entrevistas foram realizadas por um software de videoconferência, no caso o Zoom, que a gente usou muito na pandemia, né? Foi maravilhoso. Gravadas, essas entrevistas foram gravadas, depois foram transcritas e verificadas quanto à sua precisão. E aí toda essa análise temática do negócio foi feita pelos 2 pesquisadores que estavam fazendo. Então ele chamava o Coração lá e falava: vem cá, Coração, vamos fazer uma entrevista aqui, meia hora, 60 minutos, meia hora, 1 hora. A gente faz aqui e aplica para você esse questionário e tudo mais, né? E aí depois eles analisaram um a um, compilaram para chegar no resultado final. A ideia é o seguinte: eles pediram para os participantes as suas percepções sobre os objetivos pessoais de planejamento familiar, o apoio existente, a educação em planejamento familiar dentro da medicina, da graduação, e os fatores que contribuíram para uma escolha de especialidade ou de um programa de residência médica. E depois eles foram lá e concluíram essa análise temática. Foram 51 pessoas que falaram assim: não, quero participar, mas acredito que pelo tempo eles pegaram 34 ali, 23 mulheres, 11 homens, e pegaram esse Nzinho. Foi um N pequeno, foi pequeno, tanto é que é um dos vieses, apesar de ter elucidação estatística, foi um N pequeno. Que o artigo mesmo fala? Poxa, nós fizemos só na Universidade de Toronto, né? A gente não expandiu para outros países, então tá enviesado isso daí também. Tá, mas de novo, a ideia não é discutir sobre isso, eu quero saber do tema, tá? E aí eles fizeram suas conclusões, suas relevâncias. Vamos lá, eles começam assim, lembra daquela introdução, né, dos artigos, mas eles já começam com um tapa na cara, Coração. Eu já falo o seguinte para você, ó: os médicos passam por um treinamento rigoroso que abrange de 10 a 15 anos, sendo a sua maior parte
ocorrendo dentro da janela reprodutiva entre 20 e 35 anos. Aí tu para e pensa comigo, é a mais pura verdade, cara. É a mais pura verdade. O menino, a menina entra na faculdade cada vez mais cedo, lá seus 18 anos, 20 anos, vamos arredondar para 20 aí, entrou com 20 anos na faculdade. Faculdade são 6 anos, já são 26. Aí vou fazer mais especialização de cirurgia geral, são 3, já são 29. Vou fazer plástica, que são mais 3, já são 32. Vou fazer 2 fellows, já são 34, 35 anos, acabou. Entrou no mercado de trabalho com 35 anos. Eu entrei no mercado de trabalho agora, poxa, eu preciso me validar no mercado de trabalho. Aí sabe Deus quanto tempo é. E o tempo vai passando. E a idade reprodutiva nossa vai diminuindo fisiologicamente. O envelhecimento diminui a nossa idade reprodutiva, né? E aí a gente vê cada vez mais que atraso de procriação tem consequências substanciais, cara, de infertilidade, complicações obstétricas, complicações materno-infantil, muita coisa. Quantas vezes a gente vê aí mulheres que com um pouco mais de idade, muitas vezes no âmbito médico, que a gente acaba falando assim, aconteceu isso porque é CRM positivo. Cara, também, os fins justificam os meios, mas quantas vezes a gente vê natimorto, a gente vê pré-eclâmpsia, a gente vê, o que mais tem aí, ó? Doença genética, morbidade e mortalidade materno-infantil, justamente atrelada a esse atraso de procriação. O artigo ele coloca uma frase que para mim foi um tapa na cara. Ele coloca assim, 84% dos médicos consideram o momento da procriação um desafio. Aí tu pode interpretar isso como copo cheio, meio cheio, meio vazio, porque pensa assim, desafiador a vida é desafiadora. Estar aqui, o Cortella mesmo fala, nascer é desafiador. Já pensou você ter que olhar o mundo e aquela claridade, toma um tapa na bunda e tipo, vida que segue aí, se vira aí. Tanto é que o organismo, a ciência tira da gente a percepção dos primeiros 4 anos. Eu sei lá, não lembro, que tu tem a memória afetiva que alguém contou pra tu, e eu tenho essa memória afetiva do óbito do meu pai. Eu vejo o meu pai morrendo, meu pai morreu queimado, meu pai biológico, né? E aí eu tenho na minha cabeça, eu sentado num banco traseiro do carro, vendo ele sendo queimado, mas aquilo ali eu tinha 2 anos de idade, aquilo ali é alguém que me contou e eu vislumbrei aquilo. Eu não tenho idade para isso, eu não tinha idade para isso, né? Mas imagina, 84% acha um desafio, mas a que ponto esse desafio ele é motivador? E a que ponto ele é estagnador, né? Uma coisa é, poxa, é desafiador, mas eu quero, eu vou, eu gosto desse desafio. Outra coisa aí, rapaz, é desafiador, não, deixa quieto. Que muita gente hoje fala dessa juventude, né? Tudo que é desafiador já não serve mais para eles. E eu já ouvi de jovens isso, não, é desafiador demais. Não, moço, não mexe com isso não, calma. Já ouvi muito isso. Então assim, me chama a atenção. Nós nascemos para quê? Para pagar boleto e emagrecer? Também. Mas foi nascer, crescer, reproduzir e morrer. 84% acha isso aqui desafiador. Vamos lá. Isso é para tu pensar, raciocinar, mentalizar, né? A gente vê, a idade reprodutiva avançada aumenta, né? Eventos adversos e complicações substanciais com relação à gestação. Tem um estudo que mostra altas taxas de arrependimento entre as médicas que atrasaram a reprodução para concluírem a sua formação, muitas das quais gostariam de ter tentado a concepção mais cedo ou de ter optado por uma especialidade diferente. Imagina, optou por fazer isso depois, se arrependeu e o tempo não volta mais. Elas estão erradas, elas estão certas, é a percepção delas. A tua, se tu quiser enveredar por esse caminho, tu pode, porque a vida é tua, faz o que tu quiser com ela. O estudo só mostra que algumas realmente acabaram tendo esse tipo de arrependimento, né? A decisão de adiar a gravidez parece começar cedo, com apenas 2% dos médicos tendo filho durante o treinamento médico na escola. Então, nosso âmbito aqui não engravida. Porque se fosse normal, tinha um monte de gente com filho na escola e a gente não vê com uma certa frequência. O estudo coloca 2%, eu acho que é mais, mas enfim, quem sou eu? E aí ele mostra um negócio aqui bem legal, ó. Médicos especializados em medicina da família e obstetrícia ou ginecologia, tinham maior probabilidade de ter um filho durante a residência do que aqueles que cursam especialidades cirúrgicas, como cirurgia geral ou urologia. Eu acho que é porque eles tinham mais tempo de usar, porque quem é da cirurgia tem tempo não, coração. Brincadeiras à parte, existem sim algumas especialidades que são escolhidas
porque parecem ser mais tranquilos de conciliar a sua formação com o seu planejamento familiar. O meu grande questionamento é: a que ponto isso vai te deixar feliz e satisfeito profissionalmente? Você escolher uma especialidade que você teoricamente vai seguir ela o resto da sua vida, em detrimento à família. De novo, não quero parecer cruel, né? Mas eu quero só levantar o pensamento para vocês. A minha vida foi baseada no contrário. Eu decidi abandonar a minha carreira cirúrgica para me dedicar à minha família. Eu fiz cirurgia geral em Campinas. Na época que eu terminei, a Renata já estava em Palmas, fazendo residência, e eu tinha passado para fazer cirurgia vascular em Ribeirão Preto. E aquele foi a grande encruzilhada da minha vida. A primeira, porque eu já tinha saído de casa, do leito da minha família, dos meus pais, para eu poder fazer fazer medicina. Eu já tinha saído da cidade que eu fazia medicina para fazer um internato fora. Eu já tinha saído desse internato para ir para outra cidade fazer residência. Mas a encruzilhada da minha vida, e o que eu falo que foi a encruzilhada que eu tinha entre ser menino e ser homem, foi justamente quando eu tive que escolher entre a Renata e a cirurgia vascular. Na época eu amava a cirurgia vascular, era o que eu queria fazer e tudo mais. E aí eu ajoelhei e falei: Deus, e aí eu faço o quê? E aí Deus me mostrou que realmente era interessante, né, eu escolhi pela Renata. E eu desisti do programa de residência em cirurgia vascular em Ribeirão. Ia tomar um chopp lá no Pinguim o tempo inteiro, ainda bem que eu não fui. Vim pra cá, pra Palmas, e aqui eu constituí família, uma linda família. Meu casamento não é o casamento dos sonhos, como vocês muitas vezes falam, né? Ai meu Deus, eles são lindos, juntos somos. Mas nós temos nossas imperfeições, nossas discussões, já passamos muito próximo de separar. Não foram idas e vindas, mas muita turbulência está fazendo a família bonita que a gente tem. Hoje nós temos um fruto que é a Bela, a coisa mais linda do mundo, E ele é fruto de um amor e de uma resiliência muito grande. Então eu escolhi largar, né, a carreira cirúrgica para poder me dedicar. E aí o artigo mostra aqui também, ó, cara, residentes que enfrentam esses desafios têm maior probabilidade de experimentar maior insatisfação pessoal, aliás, insatisfação profissional, problemas de exaustão e esgotamento, exaustão física, mental, religiosa por causa do estresse, diminuição do bem-estar. Ou, aqui não fala, mas aí você começa a associar os índices de suicídio, por exemplo, também, né? Que nossa profissão tem muita. E aí o que eu penso assim, cara, a gente precisa entender assim, nossa profissão, ela é encarada por muitos como um sacerdócio. Toda profissão tem um sacerdócio, não tem? Não é porque a gente é médico que a gente precisa se vitimizar, ai meu Deus, eu estou na correria, dando plantão, mas você está dando plantão porque você quer. Porque não, porque eu preciso pagar as contas. Mas que tamanho de conta é essa? Aí não repercute uma falta de planejamento financeiro, talvez? Não fala que dar plantão é errado ou que não precisa dar plantão. Enfim, mas talvez você não precisa ficar nessa correria, emendando inúmeros plantões. Pra quê? Dublê de rico. Não precisa. Às vezes a culpa é nossa. Eu penso assim, às vezes a culpa é nossa, de não saber nos organizar. E que talvez a culpa também seja externa de não ter esse ambiente de apoio que o artigo mesmo fala aqui a respeito disso. Mas vamos lá, vamos trazer aqui. Ó. O próximo passo dele era trazer sobre métodos do estudo, coleta de dados, análise de dados, amostragem e tal. Não vou discutir isso, porque eu não tenho nem capacidade técnica para ensinar vocês. Não sou o Pablo Marçal que lê num dia e vai ensinar no outro. A ideia não é essa. Eu quero mostrar para vocês os resultados. Notaram o seguinte, ó, 51 estudantes se manifestaram interesse, entrevistaram 34, 23 mulheres, 11 homens que buscaram uma variedade de especialidades, né? Basicamente 30% queria GO, o estudo é de uma professora que é médica ginecologista obstetra, né? Quase 30% era para GO e especialidade cirúrgica, 47% para especialidade médica, 23% para outro tipo de especialidade médica do tipo saúde da família, né? E aí eles fizeram o seguinte, eles compilaram esses dados que eles tiveram, discutiram entre eles, entre os dois avaliadores, e chegaram num tema central. O tema central é: os estudantes de medicina percebiam que o planejamento familiar e a construção não foram bem apoiados dentro da carreira médica, especialmente durante o treinamento. Então o fato que eles viram, e basicamente todos, não tem apoio para uma construção, um planejamento familiar dentro da graduação.
Eles não se sentiam apoiados com isso. Talvez se eximindo da responsabilidade seja um viés, não sei, talvez, tá? Mas o fato é real, é real. A gente não vê dentro da graduação discutindo muito sobre planejamento de vida, planejamento de carreira, inclusive, que está atrelado à educação. A gente dirá planejamento de filhos. Muito pelo contrário, o que a gente mais vê e o artigo cita é, poxa, se eu comentar sobre, estou na residência de cirurgia, sou mulher, vou comentar sobre ter filho com meu chefe, eu vou tomar um cacete. Quantas vezes eu vivenciei isso? Com meus R iguais, com meus R menos, com meus R mais. Quantas vezes? Dentro da cirurgia, muitos programas têm staffs e cabeças do alto escalão que são extremamente machistas e que hoje em dia, em pleno 2024, a gente ainda escuta situações que, ao meu ver, são incabíveis. Do tipo, você não vai fazer o almoço? Você vai ficar de plantão e o almoço do seu marido? Você vai fazer... mas isso daqui, ortopedia é força. Ortopedia, você não tem... Cara, precisa disso não. Eu fico pensando o seguinte, muitas vezes... Esses comentários desencorajadores, eles limitam e fazem a gente perder tantas angelitas. Acho que eles fazem a gente perder tanta gente boa dentro da carreira cirúrgica que a gente precisa tanto. Esses comentários fazem a gente ter menos mulheres dentro da carreira cirúrgica, que se a gente tivesse mais, talvez o cuidado era melhor. Não sei. Aí fica para tu pensar. Mas falta de apoio era um tema central. E aí, desse tema central, eles tiraram 4 subtemas, temas secundários. E eles mesmos falaram, talvez o estudo está enviesado porque poderiam ter mais se a gente tivesse entrevistado mais gente. De novo, não vamos discutir sobre isso não. Mas os temas secundários foram, não existe um momento ideal para a construção da família em uma carreira médica. 2, planejamento familiar é um tabu dentro da graduação médica. 3, especialidades cirúrgicas oferecem menos apoio a planejamento familiar, a construção da família. E 4, os residentes que têm filhos, olha, isso para mim foi o pior. Os residentes que têm filhos, eles são vistos como um fardo para os seus colegas. Eu acho isso um absurdo, mas acontece. Acontece, a gente vai discutir já o porquê, tá? Porque o artigo ele desenrola discutindo sobre esses 4 eixos. Ele vai discutir um pouquinho sobre cada um. Então vamos lá, primeira coisa de todos aí, não existe um momento ideal para construir uma família em uma carreira médica. Isso foi o que eles tiraram. Por quê? Eles estavam vendo que os participantes, eles sentiam que sua escolha de seguir na medicina estava representando um atraso no planejamento familiar em comparação aos não médicos. Então eles tinham essa percepção de que o não médico conseguia planejar melhor a sua vida familiar do que o médico. A medicina atrasava esse planejamento, né? E que optar por essa carreira em medicina mudou o seu planejamento familiar ideal, né? Outra coisa que eles colocam aqui, muitos participantes consideraram a licença maternidade, a licença parental, né, durante a formação como difícil. Olha o pensamento, não vou engravidar, né, e a gente está discutindo sobre o momento ideal, não vou engravidar durante a residência porque eu acho difícil fazer isso, porque a rigidez, olha só, a rigidez dos programas de formação, a possível perda das competências técnicas daquela formação, a necessidade de alargar ainda mais o seu percurso de formação, inviabiliza eu engravidar, inviabiliza eu planejar minha família. Então, na residência eu não vou engravidar. De novo, gente, eu não quero de forma alguma dizer que é certo e que é errado, eu só acho antinatural. Eu acho antinatural. E eu já discuti isso aqui com a minha esposa. Na época eu estava querendo fazer residência, de cirurgia plástica, né? E aí, obviamente que ela chegou para mim e ficou feliz com a proposta, mas ficou extremamente pensativa, porque ela falou assim, amor, eu já tenho 32 anos. Residência plástica são mais 3, eu vou engravidar com 35, porque ela não se via criando sozinha. E a gente sabe que a carga horária da residência é muito alta, é muito grande, e que invariavelmente eu ficaria fora de casa, e que não era uma opção ela criar
esse filho sem a minha presença, igual eu estou levando a filha na escolinha, participando das atividades dela, enfim. Então você acaba limitando a sua profissão ao que você desejou para a sua vida, ou então acaba limitando a sua vida para o que você desejou da sua profissão. É uma discussão muito tênue que a gente vê, né? O artigo fala assim, os alunos sentiam que havia pouco apoio no regresso ao trabalho, na formação médica, em termos de lactação, cuidados infantis e equilíbrio de vida, né? A cultura da educação médica desencoraja o afastamento do trabalho para compromissos pessoais, especialmente como médico no início da carreira. Olha só isso, a formação médica também representou um encargo financeiro. Os alunos descreveram que tinham dívidas e que ter um filho representava um encargo financeiro adicional que eles não sentiam que poderiam carregar durante o treinamento. Então, o que a gente vê muito aí, o que eu passei por isso foi, cara, acabou a formação, você não paga mais faculdade se você fizesse isso na faculdade privada, e aí você começa a trabalhar, e aí começa o seu desarranjo financeiro, né? Onde você acha que tem a possibilidade de fazer contas e mais contas, porque a sociedade te induz a isso. Você percebeu? Eu não sei se tu já formou, tu tá em formação, mas assim, aquele limbo que tem entre a tua formação e os teus primeiros 2, 3 meses de trabalho é um limbo que muita gente que antes você não sabia nem que existia te procura. E muita gente como? Banco, agiota, financeira, linha de crédito, o carro que sai com 20 mil de desconto parcelado em tantos anos, a casa que você precisa também, você tem que comprar porque o médico tem que ter a casa, o carro tem que ser um carro bom. E aí eu não tenho esse dinheiro inteiro. Não, mas você não precisa de dinheiro. Você não precisa saber quanto é. Você precisa saber em quantas vezes parcela. E aí começa todo o seu desarranjo. Uma vez eu ouvi um podcast falando sobre os médicos serem endividados, cheios de passivo. Por quê? Porque quer comprar casa não sei aonde, quer comprar carro do ano, quer comprar tudo aquilo. E aí ele acha que dando 2 plantões, 3 plantões a mais, ele vai conseguir pagar em detrimento da sua saúde. Mas o corpo pede uma hora. A família pede uma hora. E aí você está atrelado àquela dívida de dublê de rico que você acabou fazendo, né? Os alunos, eles ainda acham que não é nem pelo âmbito financeiro, mas assim, tem atividade extracurricular. O currículo já é pesado. O currículo já é pesado. Mas hoje em dia, e eu vejo isso na prática, os alunos querem prestar prova, doutor, o que eu faço para ter um currículo bom para a prova de residência? Como se isso fosse resolver a vida dele. O que eu faço? Porque eu já sou membro de liga acadêmica, presidente da liga, eu faço projeto de pesquisa, eu faço não sei o que lá, eu faço não sei o que lá, eu faço não sei o que lá. E eu falo, e que hora que tu dorme? Que hora que tu faz uma atividade física? Que hora que tu, né? Que horas? Para isso não, doutor, mas eu tenho que fazer essas atividades extracurriculares para melhorar o meu currículo para eu entrar numa prova de residência. E aí começa desde os primeiros períodos um desarranjo organizacional visando uma coisa lá na frente que talvez vai impactar negativamente a vida dele. De novo, para vocês pensarem, né? Ainda sobre esse tema, os alunos visualizaram a solicitação de afastamento das tarefas clínicas para consultas médicas, licença parental, parentalidade, responsabilidades, restrições físicas de gravidez, como fonte de estresse. Então por que tu não engravida, coração? Porque, doutor, esse estresse não compensa. Aí eu penso assim, gente, tudo bem, você que pensa isso. Paciência. Concordo? Não concordo. Absolutamente não concordo. Mas eles têm esses alunos aqui, os nossos, né, eles têm os motivos para pensarem sobre isso daí. Né? Esses alunos do estudo reconheceram que a gravidez também representa uma carga física, porque alteração hormonal gigantesca. Eram 23 mulheres que acabaram falando sobre isso. Além disso, cara, a gravidez te induz a fazer cada vez mais consultas médicas periódicas. E como que eu vou pedir para o meu chefe para ele me liberar para eu ir para uma consulta de pré-natal? Olha só o nível que chegamos. O aluno não pede ou tem medo, e isso é uma realidade do estudo, de solicitar uma saída do seu campo de trabalho para ir numa consulta médica, entre aspas, obrigatória, necessária, durante o período de gravidez. E é o que a gente vê muito, muito hoje, cara. Muita gente tem medo de fazer uma solicitação de pedir para ir no médico.
Não, mas doutor, o senhor não atende meia-noite não, porque aí meia-noite eu acho que eu já saí do hospital, eu já consigo passar em consulta. Olha isso. E medo de quê? Medo de ser hostilizado. Ah, não, mas eu vou te liberar, doutor, para você ir no médico no meu tempo. É sempre assim. Essa é a pior de todas. No meu tempo, eu dava plantão de sonda. Se eu tava, para eu nem precisar ir no banheiro. Se é verdade, não sei. Enfim. No meu tempo, doutor, ixi, essa galera que vem aí, que não consegue nada, que tem uma febrinha, no meu tempo eu tinha infecção de urina e eu dava plantão com febre. Meu tempo. Meu tempo. É essa justificativa. Os tempos são outros, coração. Que bom. Que bom que você não precisa dar plantão em doente, cara. Que bom que você não precisa. Que bom que você não acha isso certo. Porque não é certo. Não é certo. Você não é máquina, pô. Você não é um robô. A gente na era do robô, mas você não é um robô. E muitos pacientes, e muitos residentes, muitas vezes tem esse medo. Né? Ah, porque isso. E quando não é pelo chefe, é pelos seus pares. Mas, doutor, mas se eu engravidar, aí o trabalho inteiro vai ficar com o meu colega de residência. Aí eu pergunto, e por que tem que ficar com ele? E a gente resgata hoje esse tema de discussão, por isso que eu falei que esse artigo é legal pelo tema. A que ponto um serviço roda somente com o residente? Eu já trabalhei em serviço onde eram 3 cirurgiões e 2 residentes, e o residente tinha que tocar tudo. E por que ele tem que tocar tudo? Ah, porque no meu tempo eu tocava, mas o tempo é outro, coração. O tempo é outro. Eu acho que não é mais assim que ensina. Então hoje em dia, e olha que eu já fui desse naipe, eu já fui esse preceptor. Eu falo. Não, você precisa tocar serviço, não, porque já liguei para residente, vem embora para o hospital, você precisa. Já liguei. Hoje, o quê? Não veio? Tá, tchau e pensa. Veio, ok, conto contigo. Porque eu sou remunerado para isso. Eu estou lá para trabalhar com você ou sem você. Né? Os próprios internos, muitas vezes, vêm falando assim, doutor, mas o chefe falou para eu ir. Eu falei, eu acho que tu tem que ir mesmo, faz parte da tua graduação. Mas o serviço tem que rodar sem você, cara. Tem que rodar sem você. Tem que rodar sem um residente. Tem que rodar sem um dos staffs, tem que ter outro. E é assim que roda. É desse jeito. Agora, hoje em dia, o que eu acho, né, e tem muito essa questão da carga horária de trabalho coloca tudo nas costas do residente. E aí o outro residente que estava a fim de engravidar não engravida, porque vai ficar com o seu colega, vai ficar sobrecarregado, e esse colega pode desistir, e ele não quer que desista quando ela voltar, entende? O bolo de neve. Por isso que o tema é importante para a gente resgatar discussões, não sobre, eu preciso engravidar, eu preciso planejar minha família, o que é muito importante, mas será que o nosso programa está certo? Será que o nosso formato de residência médica está correto? Será que o correto era o que era antigamente, onde era residente de um hospital, que era interno de um hospital? Será que isso está certo? Será que também a gente não está pecando? Aí eu volto para uma discussão que eu tenho com meus internos hoje. Né? Falo, cara, hoje 40 horas semanais você tem que estar imerso dentro do serviço de saúde. Dessas 40 horas semanais, 20% carga horária, dá 8 horas. Então 32 horas tem que estar dentro de um hospital. Aí 32 horas te dá subsídio para você fazer uma boa formação? Com esse mundaréu de gente que está entrando, hoje nós temos o dobro, o triplo de alunos que tem há 5, 10 anos atrás. E será que essa carga horária cada vez mais diminuindo vai formar bons médicos? Por isso que eu trago para vocês a discussão. Você acha que forma? Comenta aí para mim que a gente vai discutindo sobre. Né? Voltando ao artigo. Não vou engravidar porque os horários são imprevisíveis. Alguns estudantes comentaram especificamente sobre a escolha de um parceiro, olha isso, não médico, para permitir maior flexibilidade da construção de família. Então colocou tanto a sua formação profissional à frente, que está escolhendo inclusive o amor da sua vida pela disponibilidade de tempo que ele tem para cuidar dos seus. Desculpa, cara, desculpa. A gente falou lá sobre certo e errado, mas o meu ponto de vista, isso é incabível. Não vou me relacionar com alguém da medicina porque vai que eu gosto dele, vai que eu caso com ele, ele é médico também. Eu sou médico, ele é médico. A gente não vai ter tempo para criar os filhos. Vou me relacionar com um cara que talvez eu não goste tanto assim, mas vou aprender a gostar, mas ele é não médico, é tão gente boa, é tão bonzinho. E ele é de outra profissão que ele vai ter mais possibilidade de criar nossos filhos. E eu não estou discordando dessa parte médico e não médico, não. Desculpa, não estou. Eu só estou questionando sobre
o fato de escolher um programa de residência pela durabilidade dele, pela intensidade dele, mas o fato de escolher uma pessoa para a vida. E aqui ele fala, alguns estudantes comentaram especificamente sobre a escolha de um parceiro não médico para permitir maior flexibilidade na constituição da família. Virou um jogo, não é mais emoção. Não é mais, eu vou escolher fulano de tal, porque fulano de tal vai ter tempo para cuidar do filho, fulano de tal vai ser empreendedor. Desculpa, mas aonde que fica o coração nisso? Tá? Vamos lá, o segundo tema que ele coloca aqui, ó, planejamento familiar é um tema tabu. E realmente é. Você já percebeu? Quantas vezes tu discutiu isso na faculdade? Pouquíssimas. Desculpa, no meu tempo nenhuma. Eu nunca discuti sobre isso. Eu não sei se na tua formação tem alguma discussão sobre isso, né? Mas que a gente vê que os mais novos se espelham na gente. E isso pra mim é uma realidade. Quantas e quantas vezes, toda semana tem um ou outro perguntando, doutor, como é que você fez? Agora que eu estou falando um pouco mais sobre a minha paternidade, né? Doutor, como que o senhor faz para ter mais tempo? Eu diminuo o que eu trabalho. Mas não diminui o dinheiro? Eu falei, lógico, isso é óbvio. Mas e aí, vive com menos. E que cara é esse que você quer viver ricão? Ter iate, ter fazenda, é massa, eu concordo contigo, velho. Eu concordo de coração. Mas não é tudo não, velho. E aí, no meu caso, o que pra mim era tudo nessa fase? Nessa fase, o meu tudo é ver minha filha indo pra escola, velho. Nessa fase, pra mim, é isso. Então, o planejamento familiar ainda é um tabu, porque muitas vezes o aluno vai conversar com um preceptor e o preceptor conta pra ele a vivência dele. Não existe uma discussão fundamentada, especializada. Fala assim, velho, eu casei mais cedo, eu fiz aquilo outro, e tá bom. Aprende de orelhada. E eu acho que a orelhada é legal, assim, de certa forma, se tu tiver discernimento e inteligência para fazer o teu. Se tu não tiver, aí piorou. Ó, os alunos descobriram que atitudes dos mentores quer encorajassem ou desencorajassem o planejamento familiar, influenciavam, ele coloca aqui, fortemente as suas opiniões pessoais. E isso me trouxe um pensamento, cara... Eu sou influencer. Vivo colocando isso nas minhas redes sociais, né? Eu sou influencer, mas todos nós somos, velho. Se tu tem rede social, se tu não tem, o recado é pro preceptor. Tu que é médico, que fica com aluno, cara, que aluno te acompanha, tu é influenciador. Então cuidado com o que tu fala. Cuidado com o que tu faz. Esse menino, ele não tem maturidade ainda, essa menina não tem discernimento ainda para saber que o que tu faz é errado. Ou o que tu faz não seria... É adaptável à vida dele, ao projeto de vida dele, porque talvez ele não tenha nenhum projeto ainda. E tu tá colocando na cabeça desse menino, ou dessa menina, um negócio que talvez não era pra ele. Esses dias agora eu postei uma mensagem, né, na minha rede social, falando que eu sou o único pai que tô no grupo da mãe, da escolinha. Eu quero participar disso, cara, eu acho isso magnífico, e eu que interajo lá, eu que fico falando, enfim, e que vão falar de mim, paciência. Eu recebi um comentário na caixinha, cara, que eu achei surreal. Falei, eu acho que isso não vai durar 2 meses, você ouvindo lorota das mães. Falei, cara, faz isso não, velho. Faz isso não. Faz isso não, porque não é pelas mães que eu tô lá, é pela minha filha. É simplesmente pela minha filha. E, obviamente, quero fazer amizade com as mães, com os menininhos. Os meninos vão na nossa casa, semana que vem, na véspera de carnaval, brincar. É por eles. Por eles. Faz isso não, cara. Faz isso não. Então, assim, imagina esse comentário para um aluno. Véi, não casa cedo não, cara. Tu vai estragar a tua vida. Véi, não forma família agora não. Vai curtir, pô. Faculdade, pegação, intermédio. Faz isso não, véi. Aí tu olha pra menina e se apaixona por ela. Aí tu não vai namorar com ela porque talvez tu vai estar muito apaixonado por ela e o teu mentor falou que tu tem que sair na balada comendo todo mundo. Desculpa, na minha cabeça não entra, tá? Vamos lá. Através, de conversas informais, os participantes sentiram que sua reputação profissional... Olha isso, que a sua reputação profissional... O nome é reputação profissional. Através de conversa informal, estava colocando em xeque a reputação profissional caso discutam sobre o planejamento familiar. E que foi, na verdade, dos participantes... esse foi, na verdade, para participantes masculinos e femininos. Então, eles não perguntavam por medo de como eles seriam interpretados.
Pior ainda é tu perguntar um negócio e receber uma resposta que talvez não seja tão ruim, não vou perguntar. E quantas vezes eu falo isso para os meus meninos, falo assim, velho, não vai com dúvida para casa, eu tenho dúvida a respeito de alguns temas que eu já perdi o time de perguntar e que hoje eu não pergunto porque para mim parece ser bobo, mas eu deveria perguntar. Então tu tá na visita, pergunta. É boba pergunta, boba é ficar com ela, pergunta. Ah, vão rir de mim, foda-se. Talvez o cara que tá rindo tenha a mesma dúvida que você. Pergunta. E outra coisa, trazendo para esse âmbito da nossa discussão, meu amigo, tu vê alguém que tu se espelha muito, pergunta. Como que lidou, como que fez. Agora, interprete. Interprete. E saiba que aquilo ali foi para a vida da pessoa que você perguntou. Para a sua vida pode ser diferente. Talvez você queira curtir a faculdade, não quer casar, porque é a opinião tua. E tá tudo bem se tu quer isso. Não tem problema. Não comece a entrar num padrão. Não existe padrão. Se alguém te vendeu a ideia de que é um padrão, não existe o padrão. O padrão é casar, é fazer família depois que formar tudo. Não existe padrão, cara. Não existe, tá? A esmagadora maioria dos participantes considerou o planejamento familiar na medicina deveria ser explicitamente reconhecido. Então, realmente, fazer roda de conversa. Conversa mais sobre esse tema, pô. O terceiro tema, especialidades cirúrgicas oferecem menos suporte para a construção familiar. Ele começa assim, ó. Todos os participantes, eu tinha 34, todos compartilharam que, além dessas questões pessoais, do fardo, da alegria de ter filhos, a Faculdade de Medicina e os programas de residência não eram explícitos sobre o apoio fornecido para estagiários, seja internos, residentes, engajados na construção da família. Ou seja, tu falar lá em família, alguém te dá uns tapinhas nas costas, pô, sonhador, massa, né? Vamos embora, passou a visita, coração. E aí, já tá com os material todo pronto lá, já passou a visita? Qual que é a técnica? E aí? Tá? Não, pô, o filho é bom, mas enquanto não tem, como que tu vai fazer isso? Entendeu? Não, cara, não tinha esse apoio, não tinha essa conversa, né? A cirurgia em particular era vista como uma especialidade em que a família, o planejamento familiar era geralmente desencorajado tanto para homens quanto para mulheres. E isso a gente vive hoje, pô. Eu vivo isso, eu vivi, na verdade, esses tempos atrás, enquanto eu estava dentro dos plantões, dando plantão com a galera que teoricamente era mais velha e que era mais sábia, que a gente acaba atrelando, né, sabedoria com idade, não tem nada a ver, e sim com experiência, mas a gente estava atrelando, poxa, os mais velhos têm mais sabedoria que passam para os mais novos, foi desde o tempo do Adão e Eva desse jeito. Então, e aí a gente ia perguntar, e os caras desencorajavam, velho. Não, moça, não tem filho agora não, como é que tu vai tocar o pronto-socorro com o filho? Não faz isso aí não, tu vai casar agora, velho. Mas se tu casar agora, tu vai ter que tirar a licença, eu acho que são 5 dias. Imagina o serviço sem você 5 dias. E se tu engravidar agora, tá, tua mulher engravida, tu vai ter que tirar, porque é teu direito, 5 dias. E como é que vai ficar o pronto-socorro? E se tua mulher engravidar, a licença dela, entendeu? Cara, desencoraja, velho. Não tem filho não, pô, se filho é gasto. Colocar filho na planilha é desumano. Desumano. Coloca não, cara. Coloca não, pelo amor de Deus. Filho que tá na planilha, ele nasceu com o pai errado. Ele deveria ter nascido com uma pessoa que realmente é pai dele. Eu acho que fazer estruturação financeira, isso deve. Gasto dos meninos, isso deve. Agora, condicionar um menino a uma questão financeira... desculpa, é tu cuspir nas vontades de Deus. Talvez Deus olhe e fale assim, velho, realmente, não dá fim pra esse cara não merece. O mundo merecia uma coisa melhor, entendeu? Então vamos lá, ó. Os alunos então interpretaram que a experiência de ser pai em medicina com base nas suas impressões sobre a vida do seu supervisor, ó. Então a ideia é que o supervisor impactava diretamente a formação, a percepção do aluno com relação a essas coisas. Então, muitas vezes eu já fui coordenador de residência, não é sobre você organizar a escala e você colocar os meninos sobre isso. E eu errei muito na época que eu era coordenador, errei muito. Hoje eu sei que eu errei muito, muito, e peço desculpas a todos os que me passaram comigo na época que eu fui coordenador. Mas é muito mais do que isso, é sobre impactar a vida desses profissionais positivamente, ensinando técnica, que hoje muitos passam comigo e eu opero hérnia ainda por causa deles, mas impactar a vida também, cara. Pô, forma tua família.
Não tem um porquê não. E o quarto e último tema, vamos lá. Os residentes que têm filhos são percebidos como um fardo para os seus colegas. Eles falam assim, ó, os participantes perceberam que os formandos que têm filho colocam um fardo no sistema médico e contribuem para o esgotamento dos seus pares. Então eu não vou, olha isso, velho, eu não vou ter filho, eu não vou constituir família agora, porque quem vai sofrer é meu R igual, que vai ficar aí tocando serviço sozinho, porque o chefe não toca serviço com ele. Então o que hoje toca 2, se eu engravidar, tocar um só. Incabível, velho. Incabível. O medo das preocupações com reputação de alguém porque os estudantes já tiram licença parental tem maior probabilidade de serem vistos como forma desfavorável. Os alunos compartilharam que ter filhos é considerado uma escolha pessoal que faz com que alguém trabalhe menos na equipe. No caso, quem trabalha menos é quem tem filho. Que desgrama, velho. E isso perturba a estrutura de um programa de formação e de seus pares. A que ponto é isso? Será que a gente está colocando desculpa no meio da formação de uma família? Ou será que realmente isso impacta as nossas escolhas? Ai, velho, eu não vou ter um outro filho porque senão meu R igual vai trabalhar mais, porque meu chefe vai ter que tocar o serviço agora. E quando eu voltar, ele não vai me ensinar, eu vou ter retaliação. E eu estou falando coisas, velho, que eu vivi isso na minha residência quando eu fiz, que eu vivi isso enquanto fui coordenador, que eu vivi isso enquanto fui preceptor apenas. A gente vive num meio que precisa ser reformulado. Os estudantes também buscam especialidades específicas que tiverem menos exigência na jornada de trabalho. Então a galera começa a pensar o seguinte, olha, doutor, cirurgia é o que eu amo fazer. Eu passei o internato de cirurgia, eu amei, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, mas deixa eu te falar, doutor, eu não aguento a residência, não. Eu acho que eu não vou aguentar ser residente, doutor, porque a jornada de trabalho é muito alta, eu não tenho independência para nada. O meu corpo, a minha alma é vendida aos 3 anos de cirurgia geral. Eu não sei se eu suporto. E aí acaba escolhendo uma outra coisa que vai passar. E que quando passar você vai desenvolver sua carreira médica em cima daquilo que talvez você não amava. Vocês que me conhecem sabem o quanto que eu sou crítico sobre o hashtag Med por Amor, mas fazer uma coisa que talvez não seja aquilo que te dá tesão não faz o menor sentido na minha concepção. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido você falar que não vai fazer residência porque a carga horária é grande. Eu não vi ninguém morrer por causa disso. Estressa? Estressa. Infelizmente. Por isso que a gente tem que reformular o nosso programa de residência médica. Não morre não, vai passar. Ah, minha cirurgia é a minha paixão, mas doutor, eu já tenho 35 anos. Daqui 3 anos você vai ter 38, sendo cirurgia ou não. Vai passar, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então não condiciona não, cara. Condiciona não. Então assim, ele vem com uma certa discussão, colocando tudo sobre isso que a gente já falou, os resultados sugerindo desânimo geral em relação ao planejamento da família. Começa na faculdade de medicina e ele vem no final fazendo algumas propostas de mudança, basicamente mudança de cultura. O que eu gostei bastante, de que o coração, o que tu tá pensando, talvez não seja errado, talvez a cultura imposta no programa de residência médica, no programa de formação médica, que esteja errado. E por que a gente não tenta fazer isso? Mais conversas sobre planejamento familiar, que são conduzidas informalmente, maior necessidade de currículos formais, de mudança cultural para apoiar a construção de família, oportunidade de melhorar a cultura, de abordar a percepção dos médicos com relação às crianças que eles vão formar. No atual, olha isso, no atual sistema médico limitado, ele já coloca assim, há uma dependência excessiva dos estagiários, dos residentes, dos internos, no que diz respeito a serviço de saúde, de modo que de modo que uma única ausência sobrecarrega toda uma equipe. Aí olha a incongruência que é o negócio, o chefe bate no residente praticamente, humilha o cara na hora de fazer uma visita, fala que não serve para nada. Eu já tive preceptor assim, eu já tive coordenador assim, eu já tive gente desse jeito, já vi gente aqui fazendo a mesma coisa, o residente falta, ele é um absurdo porque ele faltou. O serviço depende dele, já vi preceptor aqui querer levar o menino pro CRM. Eu vou levar pro CRM porque ele faltou. Mas quem é dono do serviço é tu. Quem é remunerado pro serviço é tu. Se ele faltou, quem tem que tocar é tu.
Uma hora o menino é humilhado porque ele não sabe nada, quando ele falta porque ele tá cabeça a mil por tua causa, aí o errado é ele. Não faz o menor sentido. Essas intervenções podem incluir a auditoria do número de residentes, então talvez aumentar o número de residentes. Na minha concepção, só mascara, a poeira debaixo do tapete. Tem que mudar a cabeça desse pessoal que está mais antigo, ou antigo em idade e experiência, né? Então eles vêm trazendo inúmeras conclusões. Bom, eu acho que eu já falei demais, era sobre isso que eu queria comentar com vocês. Achei o artigo muito legal, vou deixar o link desse artigo aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mandem aí os comentários de vocês. Vocês têm minhas redes sociais aí também, manda mensagem lá. Vamos tentar mudar essa concepção. Eu sou um cara, eu sou uma metamorfose ambulante. Eu já fui esse preceptor escroto, eu já fui esse coordenador escroto. Hoje eu já tenho uma outra percepção, eu já tratei internos de uma forma que não merecem, hoje eu trato de uma forma diferente, eu tento melhorar, a ideia é de evolução constante. Essa é a ideia. Talvez discutindo isso aqui seja mais um meio da gente poder evoluir. Beleza? Meu grande beijo, meu forte abraço, que Deus te abençoe. Até mais.